Nós estamos estudando acerca de santificação para a vinda de Cristo. E nós já vimos que, em alguns aspectos, que a santificação ela procede do Pai, é realizada também através do Filho, e também a santificação é realizada pelo Espírito Santo. Nós vimos também que nós entendemos o processo de santificação através da palavra de Deus. Então as Escrituras Sagradas, elas nos esclarecem o procedimento na nossa vida para a santificação. Também nós vimos que, através do Espírito Santo que nos aproxima de Deus, este processo se opera, e não só pela palavra, mas também através da oração. São vários os processos de santificação. E esta noite nós queremos iniciar a resposta a mais uma pergunta. Se existem vários processos de santificação, o que é que deve ser santificado? Não é isso? Porque tudo que a gente aprende tem uma aplicação. O que deve ser santificado na minha vida, então? A palavra de Deus, irmãos, responde esta pergunta de uma forma muito clara na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta. Obrigado, meu Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e versículo 23, que é um versículo conhecidíssimo de todos nós, recitamos cada hora, porque tem alguns versículos da Bíblia que a gente decora, parece que decora com mais facilidade. Esse é um deles. Quando a palavra de Deus diz o seguinte, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Primeira coisa que eu tenho que observar é que a santificação ela não deve ser parcial, mas ela é total. Então o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E agora nós temos também outra expressão para no campo daquilo que tem que ser santificado, também nós verificarmos. E diz, e todo o vosso espírito. Então não é em parte também que aquilo que há de ser santificado deva ser santificado. Então a santificação é total em tudo. E a santificação é total naquilo que é santificado. Então diz, e todo o vosso espírito, e alma e corpo. E agora, quase que uma redundância daquilo que é dito no início. E todo, agora diz o seguinte, sejam plenamente. Pleno é cheio. Tá certo? Quando você diz, isso está pleno, você está dizendo, isso está cheio. Está completo, não existe nenhuma falha. Então, quando diz aqui, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Porque a santificação, ela traz ao ser humano a condição de tornar o ser humano irrepreensível. Irrepreensível, todos vós bem sabeis o que é. É aquela qualidade na qual não existe nada a ser contestado.
nada a ser repreendido, é uma qualidade completa, irrepreensíveis. Para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos vendo que aquilo que deve ser santificado, não deve ser santificado em parte, mas deve ter, a santificação deve ser plena, causando algo irrepreensível, quer dizer, algo irretocável, que não se tenha mais o que fazer com aquilo, está completo. E tudo isso é feito com uma só finalidade. Qual é? Para a vinda de Cristo. Por quê, pastor? É porque o propósito da palavra de Deus, desde o primeiro versículo do livro do Gênesis, até o último versículo do Apocalipse, é a grande preocupação de Deus com o ser humano, no sentido de ter o ser humano para si, para a honra e para a glória do seu nome. Tá certo? Então a Bíblia nos dá 3 objetivos para a santificação. O primeiro deles a ser santificado é o Espírito. O segundo item da vida do ser humano a ser santificado é a alma. Na sequência bíblica, o terceiro objeto é o corpo. Então, a partir de hoje, nós vamos iniciar o estudo daquilo que deve ser santificado. E nós vamos começar exatamente pela santificação do espírito humano. Tá certo? Talvez alguém pergunte por que deve-se começar com a santificação do nosso espírito. É porque o que é certo é que em nosso espírito é que residem de uma forma mais profunda, de uma forma mais profícua, com uma base mais sólida, aquilo que podemos chamar as nossas atividades espirituais. Veja bem, a Bíblia, irmãos, quando nós começamos a pensar o porquê do Espírito ser o primeiro a ser santificado, nós devemos iniciar no livro do Gênesis, o livro das origens, no capítulo 1. E vocês vão ver porquê o interesse e a preocupação de Deus nesse sentido. Quando nós abrimos o capítulo 1 e lemos o versículo 26 do livro do Gênesis, nós encontramos a seguinte frase: e disse Deus. Aqui não é simplesmente o Pai, aqui não é somente o Filho, aqui não é só o Espírito Santo, aqui está a Trindade. Tá certo? Aqui está a Trindade. Porque quando disse Deus, de repente a frase vem para o plural: façamos o homem. Então não é só um, o único Deus verdadeiro e 3 pessoas distintas em uma só essência divina. Tá certo? Não é como muitos dizem que é a Trindade. Muitos fazem da Trindade, diz que é como o leite, a banana e o açúcar que você coloca no liquidificador embaixo e vira uma coisa só. Não é isso. O Pai é um, o Filho é um e o Espírito Santo um.
três formam o único Deus verdadeiro. Não vou entrar nesse assunto, porque eu já debati muito com vocês, nós estudamos a Santa Trindade. E nós mostramos que, os exemplos que nós demos, foi o governo brasileiro. Eu digo o governo brasileiro. Eu estou me referindo a três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Eles são diferentes um do outro, mas são inerentes nas suas funções. Pela própria Constituição, eles se interrelacionam em um mesmo propósito. Eu sei que esta comparação é muito fútil, é muito banal para comparar com a Trindade, mas como seres humanos o nosso entendimento também é muito minúsculo e às vezes nós recorremos de formas humanas da nossa compreensão para entender o divino. Você abre o livro do Apocalipse, que há a apresentação de Cristo, ali não diz que ele tem olhos de fogo, mas João não tinha como descrever, e ele buscou o recurso que ele tinha para dizer: olhos como que? Chamas de fogo. Não entende? Ele não está dizendo que ele tem os olhos de fogo. Jesus tem os olhos de fogo, mas está dizendo bem diferente. Ele está nos dando uma ideia daquilo que ele estava entendendo, da visão que o Senhor estava demonstrando. Então veja o que diz a Bíblia: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja que é muito interessante que pensemos aqui. O homem foi feito do pó da terra. Eu entendo assim porque eu sou crente. Para o meu entendimento, pode vir qualquer tipo de explicação acerca da formação do homem, mas meu entendimento não é esse. Eu sirvo a Deus, a Bíblia é o meu livro, é o meu livro de ciência, é o meu livro de história, é o meu livro de geografia, é o meu livro espiritual, é o meu tudo. E quando o meu compêndio supremo, eu entendo conforme a Bíblia me diz, porque não existe nenhum ser humano capaz de explicar a origem do homem, a não ser aquele que formou o homem. Tá certo? Pessoa que criou um relógio, ele foi capaz de explicar o que ele criou para que alguém continuasse. Aquele que fabricou o automóvel, inventou e fabricou, ele é a pessoa mais autorizada para explicar. O automóvel não vai explicar como ele passou a existir. Mas quem fez o automóvel deixou um manual exatamente explicando. O Deus que formou o homem, que fez o homem, a sua imagem e semelhança, ele deixou na Bíblia a explicação como este ser humano foi feito. E quando fez o homem do pó da terra, ele fez o corpo. Do pó da terra ele fez o corpo. É por isso que Eclesiastes diz: tu és pó, e ao pó retornarás. Mas de repente olha para aquele boneco de barro e resolve colocar naquele boneco, conforme diz a palavra, Deus coloca naquele boneco a eternidade dentro do homem. Ao colocar a eternidade, ele coloca o espírito e coloca a alma. Coloca o espírito e coloca a alma. E é interessante notar isso. O espírito e a alma são inseparáveis. Espírito e alma, esse conjunto, vive sem o corpo. O corpo não vive sem o espírito e sem a alma. A ressurreição não é de espírito nem de alma. A ressurreição é de corpo. Porque espírito e alma, no sentido que entendemos,
morte física, eles não morrem. Eles padecerão eternamente. Mas até para padecerem eternamente, eles vão estar em um corpo novo. Porque o Senhor dará um corpo novo, glorificado, de acordo com a Bíblia Sagrada, exatamente para aqueles que seguem ao Senhor. E o Senhor dará um corpo novo, exatamente para aqueles também que não seguem o Senhor. O nosso corpo será para glorificação do Senhor. O corpo das outras pessoas que não estiverem de acordo com o plano de Deus será para a vergonha eterna, para o sofrimento eterno. Então, o primeiro aspecto que nós podemos ver de uma forma muito clara, que o espírito e a alma do homem, eles estão no homem interior. Vamos abrir o livro de 2 Coríntios. Eu não vou falar sobre alma hoje, mas é o jeito, falando em espírito, falar um pouco de alma, como também eu falar em alma, vou falar um pouco de espírito, porque eles estão tão jungidos, estão tão ligados, que é difícil separar. Mas vamos para 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. E vamos ver como Paulo começa a entender este assunto. Versículo 16. O apóstolo Paulo começa a olhar para o seu corpo. Ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia a dia. Homem exterior e homem interior. Homem exterior, corpo. Homem interior, espírito e alma. Então veja, este aqui, quando ele fala se corrompa, ele está dizendo, ele está se estragando. Ele está se desfazendo. Quando ele diz esses dois aqui se renovam dia a dia, ele está dizendo o quê? Eles não morrem espiritualmente. Eles vão se renovando dia a dia. O que é renovar? É ter nova vida. Renovar é ter nova vida. Então, nosso espírito e a nossa alma, cada dia se renovam. E se renovam por quê? Porque eles foram criados por Deus para a eternidade. Eles não foram criados para um momento fugaz. Eles não foram criados para o perecimento, no sentido material. Porque no sentido espiritual há o perecimento da alma e do espírito no sentido espiritual, que é a condenação eterna, quando padecerão eternamente. Ali é a chamada morte espiritual, mas não a morte física. Só quem passa pela morte física é o nosso corpo. Nosso espírito e a nossa alma não. Então o apóstolo Paulo dizia, aqui no versículo que nós vimos, no versículo 16 do capítulo 4, de uma forma muito clara: por isso nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso exterior se corrompa. Digamos, eu vi há poucos dias, né, quando a minha sogra passou para o Senhor. Foi exatamente uma falência múltipla de órgãos. O coração já não era mais aquele coração. Os rins também não eram mais como antigamente. Os pulmões também já não estavam como antigamente. Então os órgãos vitais, os órgãos principais,
eles estavam o quê? Totalmente desgastados. Se eu peguei, digamos, ainda há poucos dias de novo, a certidão de óbito do meu pai, falência múltipla dos órgãos, parada renal. É o nosso homem exterior. É aquilo que veio do pó, sendo preparado para voltar novamente para o pó. Tá certo? O espírito não. Aqui ele diz, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Nosso homem interior é formado, como já vimos, por espírito e alma. O espírito e a alma formam o nosso homem interior. E exatamente este homem interior, a primeira parte dele, principal de todas, que é o espírito, que nós vamos começar a tratar. Efésios capítulo 3. Eu quero ler os textos, que às vezes eu cito um texto, e quando eu vou olhar, a gente troca às vezes, né? E é bom que leiamos. Efésios capítulo 3, também versículo 16. O apóstolo Paulo diz, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, aonde? No homem interior. Então nós estamos vendo de início que o nosso Espírito é dado a ele uma posição muito especial em todo esse elemento chamado ser humano. É dado uma posição ao espírito superior à alma, superior ao corpo. Porque é exatamente o espírito que vai acolher no homem, no ser humano, as grandes riquezas de Deus, para depois colocá-las à disposição da alma, para que elas sejam manifestadas no nosso homem exterior. Então veja a importância do Espírito para o nosso relacionamento com o nosso Deus. O corpo, meus irmãos, vamos estudar ainda, mas se você abre 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, o apóstolo Paulo está trazendo um conceito acerca do nosso corpo, da parte exterior do ser humano, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já tem me revelado. Interessante, né? Eles chamam o corpo de quê? De tabernáculo. É interessante a expressão que o apóstolo Paulo usa para o corpo, chamando de tabernáculo. Hein? Que Pedro, desculpa, muito obrigado. Eu peço em nome de Jesus, quando eu trocar o nome aqui, vocês falam, porque está sendo gravado, vai sair com o erro lá. Tá certo? E sai com a correção de vocês também. Cadê a Vera? Toma jeito, hein? Não pode deixar passar nada. Então, quando Pedro olha para o corpo humano, ele chama de tabernáculo. Qual é a concepção de tabernáculo para Pedro? A concepção de tabernáculo para Pedro não é uma simples casa.
mas era uma construção feita de algum modo para a glória de Deus se manifestar. Era isso ou não era? A concepção de Pedro de tabernáculo, ele era judeu, gente. Não era uma casa. Mas quando Pedro fala em tabernáculo, ele está falando de uma casa santificada, preparada para a habitação de Deus. Você começa a ver a importância da palavra de Deus, a importância de uma expressão dentro de um versículo, como muda totalmente a nossa consciência espiritual. Está certo? Você vê que o apóstolo Paulo diz, o vosso corpo, ele não diz é casa, ele diz é templo. Não é isso que ele chama? O apóstolo Paulo chama? Vosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Ele não diz é uma simples casa, mas ele diz, o apóstolo Paulo diz assim, é um templo. Então Paulo e Pedro estão concordes naquilo que estão falando. Ele está mostrando o valor do nosso corpo no campo espiritual para abrigar aquilo que é espiritual. Só que o nosso corpo, ele abriga o Espírito de Deus em nosso espírito. Então o Espírito de Deus não está nos meus dedos, ele não está na minha mente, ele está no meu espírito. O Espírito de Deus habita no meu espírito e na minha alma. Veja bem, o Espírito de Deus, ele habita no meu espírito e na minha alma. Ele habita naquelas partículas que Deus colocou dentro do ser humano quando fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele diz, passamos, que Deus sopro divino, ali colocou o espírito e a alma. E ao colocar o espírito e a alma, o que Deus queria é o que Pedro fala e o que Paulo fala. Que o nosso corpo não fosse simplesmente um local para abrigar o nosso espírito, mas que o nosso espírito, o nosso corpo, tornasse o nosso corpo templo e habitação do Espírito de Deus. O apóstolo Pedro diz que o nosso corpo, ele diz assim, o meu corpo, o nosso corpo, o meu corpo, ele não é uma casa qualquer, é um tabernáculo. É a habitação de Deus. Porque o tabernáculo foi feito exatamente para que Deus habitasse no meio do povo de Israel. Está certo? O templo foi feito e foi entregue a Deus. Vocês lembram? Senhor, 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 ele disse, os meus olhos estarão, os meus ouvidos estarão, isto aqui é meu. O Senhor quer se apropriar do homem totalmente. Até as pedras que foram colocadas no tabernáculo foi segundo a vontade de Deus. Então isso significa que até a edificação do nosso corpo deve estar totalmente nas mãos de Deus, para que os processos de santificação que a palavra fala, eles possam residir em nós, e o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo possam ser preservados, irrepreensíveis, para a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o espírito e a alma, irmãos, é a parte imortal. Abrindo, nós estamos em 2 Pedro, né? Mas podemos ver 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Vamos conferir o texto bíblico. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque sabemos se a nossa casa terrestre, e agora ele faz uma diferença, deste tabernáculo se desfizer.
O negócio está aprofundando, não vai? Olha, se a nossa o quê? Casa terrestre. Casa terrestre de quê? Do nosso tabernáculo. Do local onde habita o Espírito Santo de Deus. Olha a profundidade desse versículo, meus amados. Aqui não está dizendo que a casa terrestre e o tabernáculo é a mesma coisa, está dizendo? Está não. Aqui está dizendo, se a nossa casa terrestre, 5:1, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, o Espírito e a alma, que é o tabernáculo, onde reside o Espírito Santo de Deus. A gente lê muita Bíblia, mas a gente salva muita coisa. A gente pesquisa muito, eu creio que todos vocês pesquisam e pesquisam muito. Mas a Bíblia diz o seguinte, que a palavra do Senhor, ela é o quê? Nova cada manhã. Sabe o que é isso, meus pastores que estão aqui? É cada hora que a gente abre a Bíblia, meu pastor, não é que a gente mude a palavra, mude o texto, mas o Espírito Santo nos leva à revelação da palavra. O Espírito Santo nos leva à interpretação da palavra. O Espírito Santo abre os nossos olhos para que nós enxerguemos o que muita gente não consegue enxergar durante toda a sua vida espiritual. Eu conheci o pastor velho, conheci ele desde novo. E quando ele estava velho, ele disse, olhou para o meu sogro e disse assim, pois é, rapaz, agora que eu comecei a entender a Bíblia um pouco, eu sei que já chega na hora de eu ir embora. É porque nós vamos crescendo de valor em valor. Nós vamos crescendo de graça em graça. Nós vamos crescendo no conhecimento da palavra. Quando nós não buscamos em outro, nós não buscamos em outra fonte, a palavra, nela está a revelação de todas as coisas espirituais. É só nós orarmos cada dia e dizer, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a revelação da tua palavra. O Senhor vai nos iluminando, o Senhor vai nos revelando. Não tem mistério. Muitas vezes nós buscamos em muitas fontes e terminamos dizendo um monte de besteira. Mas quando nós buscamos a resposta da mesma palavra ao controle espiritual, olha o que eu disse ainda agora, aqui o texto afirmando, porque sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer. Qual é a casa terrestre desse tabernáculo? É o corpo. Qual é o tabernáculo? É o Espírito e a alma, onde habita o Espírito de Deus em nós. É o Espírito e a alma, onde habita o Espírito de Deus dentro de nós. É este tabernáculo. Este tabernáculo habita neste corpo. E a Bíblia não diz que o tabernáculo se desfaz. O que se desfaz é a casa. Vamos continuar o versículo? Temos um edifício, uma casa não feita por mãos de homens, não feita por mãos, eterna nos céus. Aqui não está se referindo à nossa morada no céu. Aqui está se referindo à nossa nova casa, que é uma casa espiritual, para que nós moremos no céu. Aqui está se referindo ao corpo glorificado, que aqueles que seguem ao Senhor e andam no caminho do Senhor, terão. Quando da ressurreição dos mortos. A Bíblia é muito profunda, é muito gostosa. Quando nós queremos buscar na palavra a resposta para cada tipo de assunto que muitas vezes confunde a mente humana. Está ficando claro, irmãos? Está ficando claro? Não veio, eu pensei que ia dar esse estudo hoje à noite todo, né? Eu trouxe aqui. Eu vi que a hora está passando. Eu não consigo entrar nenhum sexto dele, eu não consigo entrar hoje à noite. Mas vamos começar, né?
Se Jesus demorar a vir, a gente continua. Se ele vier, a gente está conversando, né? Daquilo que vai conversar. Então veja, irmãos, o que a Bíblia nos mostra de uma forma muito clara. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. O contexto, vai afirmar o texto, eu vou ler o contexto, um pouco do contexto, só para exemplificar. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Aqui não está dizendo a nossa habitação que está no céu, nossa habitação que é do céu. O que é que diz capítulo 15 de 1 Coríntios? Que aqui nós temos corpos corruptíveis, mas nós temos corpos incorruptíveis. Que existem corpos materiais e corpos celestiais. O versículo 2, ele começa a esclarecer: por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Aqui não é que é no céu, é que é do céu. Isto é, que vem de Deus. Está certo? Então nós pegamos e passamos a entender uma grande realidade espiritual. Voltemos para 1 Pedro. Então eu achei. Para 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 4. E talvez vamos encerrar, porque já faltam 5 para 9, né? Eu não quero prender amanhã, vocês têm trabalho, todo mundo tem suas atividades. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Quando fala acerca do enfeite das mulheres, mas o versículo 4, ele nos traz uma referência para que entendamos um pouco mais das coisas espirituais. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O homem encoberto no coração. O homem encoberto dentro da alma ou dos sentimentos humanos. E ele diz assim: olha, sabe que homem é este? É aquele que tem um controle diferente. Incorruptível traje de um espírito manso e quieto. Aqui não está falando de roupa. Aqui está falando do homem interior, daquela parte que agrada, diz assim, que é precioso diante de Deus. Então o que é que eu tenho que entender? Que o nosso espírito, ele é precioso diante de Deus. Quando a Bíblia diz que preciosa é a morte daquele que teme ao Senhor, é porque o Senhor está recebendo algo precioso. O Senhor está recebendo algo glorioso daquilo que Ele fez no início com o homem. Ele está recebendo o espírito e a alma do homem, lavado, remido pelo sangue de Jesus, protegido pela palavra, santificado pela palavra, santificado pela oração, santificado pelo Pai, santificado pelo Filho, santificado pelo Espírito Santo. Uma santificação plena, efetuada naquela vida, o Senhor recebe com alegria. Tão preciosa é a vista do Senhor, a morte do justo. Porque Ele está recebendo aquele espírito e alma exatamente do modo que Ele concebeu que deveria receber. Nós temos, irmãos, que nos preocupar com este espírito incorruptível e com esta alma, porque Mateus capítulo 10, versículo 28,
Vocês conhecem esse texto demais, mas eu quero que leiamos. Jesus chega e diz assim: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que faz perecer a alma no inferno, a alma e o corpo. Esse perecer aqui é no sentido de sofrer. E o perecimento é o afastamento do espírito, da alma e do corpo. O corpo ressuscitado no sofrimento eterno. Está perecendo, está sofrendo. Está sendo angustiado, está sendo atribulado. Está passando aquelas horas terríveis, exatamente. A Bíblia, como eu disse para vocês, está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Vocês podem abrir. Quando a Bíblia diz que Deus pôs a eternidade no homem. Deus pôs a... Então, dentro do homem tem algo eterno. O eterno para a vida eterna, o eterno para a condenação eterna. Eclesiastes 3 e 11. É isso mesmo? É isso mesmo que está dizendo? Vou pegar o texto errado. Leia para mim bem alto. Quem achou? Pois é a eternidade. Que hora Deus fez isso? Quando tornou o homem alma vivente. Quando lhe deu espírito e alma ali, aonde Deus o formou. Então nós já começamos a ver. Eu vou marcar aqui para a gente parar. Saber onde eu estou. Deu para chegar até aqui. Eu vou tentar apressar na quarta-feira, viu? Ainda tem aqui, tem um pouquinho aqui atrás. Ainda tem algumas coisas que minha mulher estava me explicando agora à noite. Ela me explica um monte de coisa. Ela me chama assim, ela senta e começa a explicar. Ela sentou, estava explicando. Eu falei, eu não vou entrar nesse assunto ainda hoje, não. Vamos encerrar hoje. E na próxima quarta-feira, se Deus permitir, nós estaremos continuando o assunto.